Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei-nos de vida, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós, sem a luz que acode, nada homem pode, nenhum bem a nele, nenhum bem a nele. Ao sujo lavar, ao seco recai, o
no amanhecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a nossa comunidade matriz de São Benedito, toda a paróquia se agrega por celebrar a solenidade de Pentecostes, como também no dia em que faremos a investidura dos novos coroinhas, servas do altar e cerimoniários, totalizando 16 crianças, adolescentes e jovens, e entre estes 12 serão instituídos coroinhas e vestidos coroinhas e servas do altar, e 4 serão investidos cerimoniários. Hoje, na solenidade de Pentecostes, nós celebramos o dia do Espírito Santo. Após os 50 dias da festa, chegamos ao fim do tempo pascal. E Pentecostes quer dizer justamente isso, 50 dias. Era nesse dia que o povo judeu celebrava a festa do Sinai, a festa que recordava o pacto de aliança entre Deus e o povo. Assim, desde a Ascensão, que celebramos no último domingo, estivemos unidos com Maria, com os apóstolos no cenáculo. Podemos dizer que nós vivemos nesta semana a primeira novena que aconteceu na igreja. Na ocasião em que Maria e os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, celebramos a novena de Pentecostes. Tudo isso para chegar hoje, neste dia tão especial, que recorda as palavras do Papa Bento XVI, que chamou este dia de o batismo da Igreja no Espírito Santo. Assim, podemos nos perguntar, nesse dia que celebramos o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz em nossos corações? O que o Espírito Santo faz em nossas vidas? O que o Espírito Santo faz na vida da igreja? E diante dessas perguntas, podemos dizer que são muitas as ações do Espírito Santo, dessa pessoa divina em nós, na igreja, na nossa vida. Mas hoje, de modo especial, enumeramos 3 ações da pessoa divina, que podem nos ajudar assim a identificar a sua ação e permitir que o Espírito Santo faça em nós a sua obra. O Espírito Santo, ele em primeiro lugar nos santifica. O Espírito Santo, ele nos une.
ações do Espírito Santo. Naquilo que se refere à ação de santificação, esta é uma das principais missões do Espírito Santo, santificar. E no Evangelho de hoje recolhemos dois detalhes que nos falam da ação santificadora de Deus em nós: o sopro e o perdão. Nós ouvimos que Jesus soprou sobre eles, e este sopro de Jesus nos lembra um outro sopro que aconteceu no início da criação, o sopro de Deus, o sopro da criação. Lá no livro do Gênesis, no primeiro livro da Sagrada Escritura, Deus soprou nas narinas de Adão. Portanto, o Espírito Santo santifica porque dá vida nova, e por causa do Espírito Santo nós somos novas criaturas. Um segundo detalhe é o perdão. De fato, na mesma ocasião que Jesus disse: a quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. O Espírito Santo é enviado para a remissão dos pecados, diz o Padre na oração da absolvição do penitente. É também a luz de Deus que nos chama ao arrependimento. Em nosso interior, essa luz de Deus clareia a nossa vida a ponto de reconhecermos as nossas faltas e assim, iluminando o nosso interior, somos levados ao arrependimento. Por isso, só o perdão dado pelo Pai em Cristo, pelo Espírito, pode renovar verdadeiramente a face da terra. Foi o que nós cantamos: envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Sem dúvida, irmãos e irmãs, essa ação santificadora de Deus em nós se mostra claramente nesta ação de nos dar a vida nova através do perdão dos pecados. Faça a bela experiência da confissão sacramental. Faça a bela experiência da celebração da penitência. Você e o sacerdote que age em persona Cristo, e você verá verdadeiramente a ação que acontece na tua vida, vida nova através do perdão dos pecados. O Espírito santifica, o Espírito nos une. Nós ouvimos que naquela manhã, por volta das 9 horas da manhã, como diz a tradição litúrgica da igreja, após o envio do Espírito Santo, ouviu-se dizer no meio daquela multidão: todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Meus irmãos e minhas irmãs, é o Espírito Santo que dá essa unidade na igreja. É o Espírito Santo que nos faz recitar a uma só voz o único credo nas mais diversas línguas do mundo. E além dessas diversidade de dons, diversidade de povos, diversidade de raças, diversidade de línguas, são vários também os carismas, como nos lembrou a segunda leitura de hoje, dentro da própria igreja. Assim, é a luz do Espírito Santo, a luz divina, que dá harmonia e unidade na igreja. Recordo mais uma vez em saudosa memória o Papa Bento XVI e as suas palavras profundas ao dizer: um novo povo de Deus. A igreja é um povo que provém de todos os povos. A igreja, desde o início, diz o Papa, é católica. Esta é a sua essência mais profunda. A igreja, desde o início, é católica. E aí recordamos aquele acontecimento da confusão de Babel, lá no livro do Gênesis, para a unidade de Pentecostes. Se por um lado temos a confusão de Babel, por
Jesus Cristo. Além disso, a proposta de Babel esconde ali graves pecados. E o principal pecado ali da proposta de Abel é a prepotência do ser humano. É a arrogância de querer chegar a Deus por força própria. Vale lembrar então, irmãos e irmãs, que o ser humano, vale lembrar então, meus irmãos e minhas irmãs, que nenhum de nós é capaz de amar ao Senhor sem a graça divina. Sem a graça divina, nenhum de nós é capaz de amar ao Senhor. Não há nenhum bem que possa ser feito sem a força do Espírito Santo, como nós cantamos na sequência. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nem o bem aqui. O Espírito santifica, o Espírito nos une, o Espírito nos educa. A igreja é apresentada no Evangelho como uma igreja que está reunida à volta de Jesus e de Jesus ressuscitado. E Jesus ressuscitado dá uma ordem aos seus apóstolos, como o Pai que me enviou, eu também vos envio. Eis a profunda intimidade que existe entre o Espírito Santo e a igreja. Nós podemos dizer, juntamente com a multidão dos escritores eclesiásticos, que o Divino Espírito Santo é a alma da igreja. O Divino Espírito Santo é a alma da igreja. Sobre essa relação entre a igreja e o Espírito Santo, recordo o que diz Santo Irineu. Santo Irineu disse: onde está a igreja, ali está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, ali estão a igreja e todas as raças, e todas as graças, e todas as bênçãos. E o Espírito é a verdade. Conclui Irineu dizendo: afastar-se da igreja significa rejeitar o Espírito Santo. Afastar-se da igreja significa rejeitar o Espírito Santo. Exclui-se da vida. Irmãos e irmãs, é este vento forte que Cristo soprou sobre seus apóstolos que os tornou a anunciar o Evangelho a todos os cantos, até os extremos da terra. Vale lembrar que a igreja é missionária desde o seu nascimento. Desde o nascimento da igreja ela é missionária. Por isso, quando os cristãos negam aos povos o direito de conhecer Jesus, seja por medo, seja por negligência, impede a ação do Espírito Santo. Para tanto, com insistência, nós ouvimos de Jesus ao longo deste tempo pascal, não uma vez nem duas vezes, mas várias vezes ao longo deste tempo pascal, ouvimos o Santo Evangelho e ali Jesus nos dizia: ide, anunciai, eu vos envio. Várias vezes Jesus disse isso. Que pena que muitas vezes, controlados pelo respeito humano ou pelo politicamente correto, nós fechamos a boca e Cristo não é anunciado. Por fim, observai este detalhe. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. É a alegria do reencontro com o amigo, é a alegria do reencontro com o tesouro, é a alegria do reencontro com a pérola preciosa, pela qual vale a pena vender tudo. E que amigo é Jesus!
caminho nos ama, a alegria nos ama, a vida nos ama. E quem é a verdade? Quem é a vida? Quem é a alegria? É o próprio Jesus. Ele nos ama. No final da Santa Missa, nós vamos apagar o sino pascal. Este sinal da presença viva do ressuscitado, hoje, após esta missa, nos é tirado. Porque agora somos nós, a luz que deve brilhar na escuridão do mundo, a fim de iluminar os irmãos perdidos pelas estradas e guiá-los no caminho da fé. Mas esta luz também deve iluminar principalmente aqueles cantos escuros de nossos corações, onde ali, nesses cantos escuros, estão nossos vícios e nossos pecados. Que essa luz ilumine e que nós tenhamos a coragem de se reconciliar com Deus e com os irmãos, não vivendo no vício e nem no pecado. Quanta coisa, irmãos e irmãs, Deus quer fazer em nós. Quanta coisa. Por isso, peçamos a graça de ser dóceis à ação divina. E para tanto, contamos com a ajuda da esposa do Espírito Santo, a ajuda de Maria, da Virgem Maria, a mãe da Igreja. Ela é a esposa do Divino Espírito Santo. E nós contamos com ela. Que o mesmo Espírito Santo que desceu sobre a Virgem Maria em Nazaré e que desceu sobre a Igreja na festa de Pentecostes, este mesmo Espírito desça sobre nós nessa noite. Esse mesmo Espírito que desceu sobre a Virgem Maria, que desceu sobre a Igreja na festa de Pentecostes, desça sobre cada um de nós. Então, irmãos e irmãs, santificados por Deus, Ele mesmo nos envia os seus dons, ou seja, Ele nos envia os seus presentes divinos que o Espírito Santo nos comunica e que nós ouvimos no início da Santa Missa, cada dom, cada vela acesa, representando o dom, e o dom que é presente divino que o Espírito Santo nos comunica. Assim, irmãos e irmãs, nos perguntemos: de onde vem a sabedoria? De onde vem o entendimento? De onde vem o conselho? De onde vem a fortaleza? De onde vem a ciência? De onde vem a piedade? De onde vem o temor de Deus, senão do alto, senão do céu de Deus mesmo? E que o Espírito Santo nos comunique. Todo batizado em estado de graça possui esses dons. Todo batizado em estado de graça possui esses dons. Deixemos o Espírito agir em nós. Não nos fechemos à ação do Espírito Santo. Permitamos que Ele haja em nossa vida e perceberemos como a ação dele será sempre para o nosso benefício. Fechar